Oi, oi pessoal, sejam bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos iniciar aqui o terceiro dia do workshop Superdotação na Pele. Sejam bem-vindos, boa noite a todos que estão entrando. Já já nós vamos abrir aí o YouTube também pra gente fazer a live ali pelo YouTube. Quem, preferir pode entrar aqui nos meus stories, deixei o link ali do YouTube pra vocês, que dá pra também assistir por lá, quem tiver preferência. Já já vou abrir, mas, por enquanto, queria conversar um pouquinho aqui com vocês, se vocês têm aí acompanhado essa jornada dos workshops, o que vocês têm achado. Fico, muito feliz e grata de estar aqui mais um dia compartilhando os meus conhecimentos com vocês, com muita alegria. E vamos lá, vamos começar aí. Hoje nós vamos falar sobre os padrões de personalidade do superdotado. Hoje a gente vai falar da superdotação na fase adulta, basicamente, como esse superdotado ele chega até essa fase adulta. A gente já falou um pouquinho do contexto da trajetória, desse indivíduo. E hoje, basicamente, a gente vai falar um pouquinho mais dos sofrimentos e da vida adulta, dos percalços aí desse indivíduo superdotado, jovem ou adulto, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou abrir aqui o YouTube agora pra gente dar início à nossa jornada. Deixa eu só colocar aqui pra transmitir e a gente já inicia, gente. Só um minutinho. Oi, oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que nós iniciamos hoje o terceiro dia desse workshop Superdotação na Pele. Tô muito feliz, de estar aqui hoje com vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto que é um dos meus assuntos preferidos, Falar aí sobre a personalidade do superdotado. Hoje eu vou trazer para vocês a terapia do esquema, que é uma das minhas paixões, Eu tenho formação em terapia do esquema, como eu já falei para vocês lá no primeiro dia. Para aqueles que estão chegando por agora, e ainda não me conhecem, eu sou a Poliana Raquel Pedroso, sou psicóloga, sou terapeuta do esquema. E o meu trabalho, basicamente é trazer a terapia do esquema para a área da superdotação, mesclar aí essas duas áreas, porque ao longo da minha jornada, quando eu comecei a trabalhar com superdotação, foi uma das únicas teorias, que pôde, de fato, assim, abrir os meus olhos e, fazer com que aquela vida tivesse sentido, no sentido da interpretação que eu fazia ali do meu paciente, as minhas orientações faziam mais sentido, pela abordagem da terapia do esquema. E foi lá, quando eu entrei, na jornada de trabalho, quando eu conheci a superdotação, eu também conhecia a terapia do esquema, Então, por mais que eu conhecia na faculdade, tive início ali na faculdade da abordagem, um conhecimento mais breve, foi depois, de formada que eu fui buscar a especialização em terapia do esquema para entender um pouquinho melhor esse contexto do superdotado, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Boa noite para todo mundo, que tá chegando. Mandem aqui se vocês estão me ouvindo bem, se vocês, estão bem, como vocês estão por aí. Vou ir compartilhando aqui os meus slides, mas eu vou acompanhando também o chat, para ver o que vocês estão falando, tá bom, gente? Vamos lá! Hoje a gente vai falar, então, como eu falei para vocês, desse aspecto da vida adulta. Antes de entrar nos sofrimentos, ali do superdotado, nós vamos falar o que constitui a nossa personalidade, tá? Como não lembro se é no primeiro dia ou ontem, eu falei pra vocês que nós, temos ali, deixa eu só colocar aqui pra apresentar. Nós temos a nossa formação da personalidade. Basicamente, a gente compreende que a formação da nossa personalidade, ela se finda lá pelo final, da nossa adolescência, tá? Então, a gente pensa que até meados ali dos 17, 18 anos, a gente ainda tá moldando a nossa personalidade, tá?
O que basicamente é a nossa personalidade? É o chão, né? A gente está construindo quem a gente vai ser, né? As crenças que a gente vai ter, os pensamentos que a gente vai ter, as emoções que a gente vai ter, não só, né, esse aspecto cognitivo e emocional, mas tudo, né, os mecanismos de enfrentamento, do que a gente tem medo, do que a gente corre, do que a gente enfrenta e ataca, né, em que momentos que a gente é passivo, que momentos que a gente vai, né, ser mais ativo, tudo isso basicamente é moldado através das nossas experiências infantis, tá? Então, por isso que é tão importante a infância e a adolescência. Por quê? Pra gente ter adultos superdotados, saudáveis, a gente precisa ter infância e adolescência saudáveis. Mas como então, né, que a gente vai pensar aí que esses indivíduos que estão aqui, né, você que tá aqui, coloca aí que idade que você tem, né, talvez você nasceu ali em 1980, 90, 1970, como que a gente pode pensar numa infância saudável, né? Desenvolvimento infantil, infanto-juvenil saudável, se a gente não tem o conhecimento que a gente tem hoje, né? E mesmo hoje, 2024, nós não temos ainda todo o suprimento, né, das necessidades, por exemplo, de uma criança superdotada, né, porque a gente tem famílias diferentes desses superdotados, né, que podem ser negligentes, que podem ser violentas, que podem ser distantes, né, que podem ser lá altamente workaholics e se esquecem da necessidade dessa criança. A gente tem muitos percalços na escola, né, a gente tem muitas questões dentro da interação social. Então, assim, basicamente, a gente vai pensar que existem o quê? Muitos fatores estressores que o superdotado vai vivenciar ao longo da vida, que vão, de fato, fazendo com que ele vá criando percepções sobre ele, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, né? Então, a gente tá falando aqui da personalidade, claro que, assim, a personalidade, ela não é uma coisa estática, né? Então, assim, por mais que eu possa ter um perfil, né, talvez ali mais rígido de personalidade, eu posso trabalhar, né? Eu posso trabalhar em cima dessa minha rigidez, em cima desse meu perfeccionismo, eu posso trabalhar em cima dessa minha sensação de solidão, e isso ir sendo menos ativado ao longo da vida. Por que eu uso a terapia de esquema para falar de personalidade? Para quem não conhece, gente, a terapia do esquema, ela é uma das últimas abordagens ali, claro que hoje a gente tem abordagens mais novas dentro da psicologia, mas ela foi uma das últimas abordagens a serem construídas dentro da psicologia, e ela surgiu para tratamento de transtornos de personalidade, tá? Então, ela surgiu depois da terapia cognitiva comportamental, né? A terapia cognitiva comportamental nasceu depois da psicanálise, e aí a gente vai ter, com a terapia do esquema, o quê? Uma compreensão maior do porquê que alguns casos não conseguem, né, evoluir, né? Por que alguns indivíduos com ansiedade não, né, conseguem largar essa ansiedade ou não conseguem reduzir essa ansiedade ao longo do tempo? Por que algumas depressões, elas são refratárias, né? Ou elas são crônicas ao longo da vida? E aí, o Jeffrey Young, que basicamente é o fundador da terapia do esquema, ele vai se debruçar sobre esses casos mais graves, né? Então, dos transtornos de personalidade, borderline, narcisista, histriônico, e casos refratários e crônicos, depressivos, ansiosos, de transtorno obsessivo-compulsivo. E aí ele vai, né, fundamentar ali, basicamente, os critérios, né, dentro da terapia do esquema. E um dos principais elementos da terapia de esquema é que nós temos, basicamente, necessidades emocionais básicas, tá? O que são as necessidades emocionais básicas? São coisas que a gente precisa pra gente sobreviver, tá? São necessidades humanas, né, que todos os seres humanos precisam. Assim como todos nós aqui precisamos do quê? De água, de alimento, precisamos de conforto, de casa, de alguém, de um cuidador, precisamos, né, ali de, sei lá, muitas coisas, né, pra gente se desenvolver, coisas básicas, tá? Que a gente tá falando ali de alimentação, sono, comida, água, né, a subsistência básica. O Jeffrey Young vai dizer que o quê? Não basta só isso.
a gente precisa de mais algumas coisas que são básicas ainda para nós sobrevivermos, tá? E aí o que ele vai colocar? Primeiro ponto, o indivíduo, qualquer ser humano, precisa do quê? De um vínculo seguro, né? Precisa de ter alguém em quem eu posso confiar, tá? E aí, basicamente, pode ser a minha família, ou pode ser, sei lá, né, um cuidador que cuida de mim, meu avô, minha avó, minha tia, né? Mas que eu sei que se eu precisar dela, ela vai estar ali. Ou então, né, alguém da escola, ou algum amiguinho. Quando a gente não tem esse vínculo seguro, a gente vai ter o desenvolvimento de alguns comportamentos, de alguns pensamentos, né? E aí a gente vai ter alguns padrões de personalidade, né? Então, por exemplo, quando eu tenho ali uma família que tá muito grudada, que tá o tempo todo, aquela família melosa, que é quase simbiótica, né? Que ela não me deixa desenvolver porque ela tá grudada em mim, né? A criança não pode sair de casa, né? Não pode dormir na casa do amigo. É o adulto que já é adulto e mora com os pais, porque senão os pais, né, ficam inseguros. Então, assim, essa família emaranhada vai gerar um sofrimento, né? Pode gerar ali uma dificuldade na independência, pode gerar uma sensação de que essa pessoa, nossa, eu não consigo, eu não sou capaz, pode gerar uma sensação de fracasso, né? Ou então, a ausência dessa família pode gerar o quê? Um sentimento de solidão, né? Eu sou sozinho no mundo, não tenho ninguém em quem confiar, né? E aí pode gerar um desamparo, pode gerar uma dor, né, muito grande ali de se sentir sozinho. Então a gente vai pensar que o quê? Todas as necessidades que eu for explicar aqui pra vocês, elas têm basicamente assim, um limite, né? Então assim, tanto do lado muito exagerado, né, muito vínculo vai prejudicar. Pouco vínculo vai prejudicar também, tá? Então, o Jeffrey Young, ele usa um termo do Winnicott, né? Que o Winnicott, ele fala do cuidador suficientemente bons, né? Que ele diz o quê? Que os bebês precisam de cuidados básicos, né? Cuidados suficientes, né? Ele precisa ser aconchegado, ele precisa de carinho, ele precisa dar risada, ele precisa que troque a fralda, ele precisa de mamar, ele precisa estar quentinho, ele precisa o quê? De cuidados suficientemente bons. E aí, aqui o Jeffrey Young, ele vai trazer exatamente essa mesma ideia. Nós precisamos ser suficientemente bons nessas necessidades emocionais básicas, né? Então, do vínculo seguro. Claro que isso não tem uma regra, né? Tipo, eu vou ter então que cuidar do meu filho assim, assim, assado. Não, né? O que vai dosar o quanto eu preciso de vínculo ou o quanto eu quero distância, né, dessa minha família, basicamente vai ser o temperamento, né? Tem crianças que elas têm um temperamento de gostar de ser abraçada, né, de gostar de estar ali junto, que gosta da companhia, que são mais melosas, que são mais introvertidas, que gostam mais de um vínculo pequeno, né? Que são mais tímidas, gostam mais de ficar com a família, com os pais. Tem crianças que não são mais extrovertidas, gostam, né, de se aventurar, que não tem medo. Então, assim, o que vai dosar vai ser o temperamento. Então, o temperamento vai dosar o quanto de necessidade essa criança precisa. Não tem certo, não tem errado. Segunda necessidade básica, a autonomia, né? Tanto a autonomia para tentar, a autonomia para experimentar, a autonomia para fazer as coisas, né? A autonomia também para se desenvolver, para errar, para cair, levantar, né? Não o lado do exagero, né? Onde de fato eu faço tudo pelo meu filho e não deixo esse filho se desenvolver, porque eu engulo ele, eu atropelo, antes dele fazer eu vou lá e faço por ele mais rápido, né? E aí o que acontece? Ele vai desenvolvendo a sensação de que, nossa, acho que eu não consigo fazer, né? Porque sempre minha mãe faz por mim, meu pai faz por mim. Ou, né, ele nem vai se preocupar também em desenvolver isso, né? E do outro lado, a falta de autonomia também, né, vai prejudicar, o exagero de autonomia também vai prejudicar, né, no sentido assim de, se essa criança tem muita autonomia,
ela pode desenvolver o mini adulto, né? Ela pode se responsabilizar, a família responsabilizar ela precocemente, né? Ela ser uma criança ali que pega responsabilidades, vai na escola sozinha, faz um monte de coisa sozinha, tem que cuidar da família. Isso é o papel da criança? Não, não é, né? Então ela tem uma autonomia em excesso, ou ela pode ser privada dessa autonomia, né? Quando ela não vem e tem esse perfil mais de pais ali flexíveis que fazem pela criança. Aqui também a gente vai pensar aqui, né, o que é necessário, o que é importante, que exista ali esse meio termo. O terceiro, né, a terceira necessidade básica, basicamente é o quê? Um lugar para eu expressar os meus sentimentos, minhas vontades e os meus desejos. Aqui envolve o quê? Eu ter um espaço para falar as coisas que eu quero, para expressar que eu tô triste, para expressar que eu tô chateado, né? Para expressar que eu quero colocar a blusa verde e não a rosa, né? Para expressar que eu quero comprar tal coisa e não outra coisa, que eu quero fazer ginástica e não futebol, tá? Então aqui tem a ver com o quê? Com essa liberdade que a família vai dando para essa criança, para esse adolescente, de expressar o que ele deseja, as vontades dele, as suas escolhas, mas não só isso, né? Expressar-se emocionalmente também, expressar os seus sentimentos, né? Expressar as suas dores. Aqui a gente vai ter dois lados, né? Vai ter famílias que estão ali o tempo todo extremamente ansiosas, né? Para saber o que essa criança precisa, né? E de fato, às vezes assim, vai ter dificuldade de dar espaço, vai ultrapassar o espaço dessa criança, né? Porque tem coisas que ela não vai ter vontade de compartilhar com os pais, tá? Então tem coisas que ela vai compartilhar com os amigos, com, sei lá, né, com os avós, e não quer compartilhar com a família. Então o desrespeito desse limite também vai prejudicar, né, a criança. Quanto do outro lado, né? Quando existe ali um cenário onde essa criança não pode compartilhar isso, né? Ela não tem direito de escolha, ela não tem direito de falar sobre as necessidades dela, né? Uma família distante que nem nota essa criança, né? Isso vai prejudicar essa necessidade emocional básica. Ou então pais assim muito, né, que trabalham muito, então pais que, né, nem percebem essa criança. Ou pais que, né, se separaram e que daí, por exemplo, agora estão, né, prestando atenção ali na outra família, na formação desse outro vínculo e deixam essa criança de lado, né, não escutam. Aqui tem a ver com o quê? Né, com escutar, com estar ali genuinamente, né, para aquela criança, ouvir o que ela tem a dizer, escutar as vontades, né, que ela tem a expressar. E os dois lados, né, da moeda também vão ser ali negativos. Do outro ponto de vista, a gente vai ter o quê? A outra necessidade emocional, que é a espontaneidade, diversão e lazer. O que é a espontaneidade, diversão e lazer? É uma necessidade da gente o quê? Conseguir, né, expressar a nossa espontaneidade, dar risada, brincar, se divertir, fazer as coisas que a gente gosta, né, fazer aventuras. Isso é muito importante na infância e na adolescência, né? Criar, fantasiar, assistir coisas que a gente gosta, né? Tem a ver com descanso, tem a ver com várias questões, né, ali de hobbies, de lazer, que são muito importantes. Famílias que são né, assim, que cobram muito, geralmente tendem a prejudicar esse tipo de necessidade, né? Aquela família muito rígida e muito exigente que cobra que a criança estude, que cobra que a criança faça 500 mil tarefas, né? A criança, ela já sofre um burnout já pequenininha, né? Porque ela faz 500 mil coisas e ela não tem espaço para ela brincar, ela não tem espaço para ela ser criança, né? Esse tipo de família vai prejudicar essa necessidade, quanto do outro lado, né? Famílias que colocam a brincadeira, o lazer e o descanso acima das responsabilidades, né? E aí essa criança vai ter dificuldade quando ela se tornar ali adulta, de o quê? De encarar a vida real, né? De ir trabalhar, de ir estudar, de controlar os impulsos, né? De controlar a vontade de ficar assistindo série e estudar, né? Para passar na prova ou para passar no vestibular, né? Então a gente vai ter esses dois lados que também vão gerar aí algum tipo de prejuízo, né, na vida adulta. Além disso, a última necessidade emocional básica é a necessidade de limites realistas. Aqui a gente tá falando do quê? De limites que a gente precisa
Todo mundo tá aqui, todo mundo não foi eletrocutado quando era criança. Por quê? Porque alguém disse não coloque o dedo na tomada. Porque se você colocar o dedo na tomada, você vai fritar o seu dedinho, né? Você vai levar choque e você pode se prejudicar. A gente obedeceu, né? Foi o quê? Foi um limite, né? A gente, por exemplo, os limites, eles estão aí o tempo todo. A gente vai andar na rua, tem limite, né? Tem limite de velocidade, tem limite de onde você pode estacionar, onde você não pode, tem limite de data, você vai fazer um concurso, não dá pra você se inscrever qualquer dia, qualquer horário. Não, tem limite, tem prazo, né? Tem tempo, se você vai fazer uma prova, né? O tempo é 2 horas, tudo tem limites, né? E isso é importante pro desenvolvimento saudável de qualquer ser humano, ter limites. A questão aqui é que ambos os lados, limites muito rígidos, né, vão gerar prejuízos, né? Então são famílias o quê? Extremamente que cobram, né? Extremamente punitivas, extremamente que assim vão querer muito dessa criança, né? Que vão estar o tempo todo ali cobrando, exigindo dessa criança e vai ter uma postura mais rígida, vai gerar um prejuízo, né? Vai gerar muitas vezes uma hipervigilância nessa criança, quanto do outro lado, né? Aquela família extremamente flexível, que não dá limites para essa criança, a criança faz o que ela quer, né? Ela chuta a mãe, ela joga os brinquedos, quebra os brinquedos, né? Essa criança também vai ter prejuízos. Por quê? Porque esses limites não estão sendo dados para ela, né? E ela tá interpretando que ela pode fazer o que ela quiser, né? Ela pode quebrar o celular, ela pode quebrar qualquer coisa e não tem, né, nenhum tipo de punição. Do outro lado, quando a gente pensa numa família rígida, a gente vai ter punições, né? Geralmente vão ser pais mais punitivos, né? Que vai ter consequências negativas se eu não cumprir com toda aquela demanda, né? Que essa família tá me sugerindo. Quando a gente pensa, então, nas necessidades emocionais básicas, o que vai formar um esquema, né? O esquema, basicamente, é o quê? É uma interpretação, é um sentimento, é um padrão cognitivo, ele é um pensamento, ele é uma emoção, ele é uma reação fisiológica, ele é uma combinação de muitas coisas que vão gerar, né, um padrão de funcionamento, tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o que realmente vai gerar esse tipo de padrão de funcionamento na vida adulta? A falta ou o excesso dessas necessidades que eu expliquei agora pra vocês, tá? Então, eu fui explicando ali que tanto a falta ou o excesso vão prejudicar no momento que aquela criança tá se desenvolvendo, quanto pro resto da vida inteira, tá? Então, assim, a gente vai entender que ela vai prejudicar a nível funcional, né? E quando a gente pensa em esquema, são padrões autoderrotistas, né? São padrões ali que geralmente vão querer se perpetuar, são padrões de sofrimento, são padrões disfuncionais, né? Ele se chama esquema, né, desadaptativo, tá? Então, por quê? Porque ele é disfuncional, né? Ele tem uma disfuncionalidade. Por exemplo, eu, Poliana, eu posso ter a sensação de que eu sou um fracasso. Por mais que, sei lá, eu tenha 500 provas, né, de que eu não sou uma fracassada. Mas quando acontece qualquer coisa, qual que é a dor que vem? Que eu sou uma fracassada, né? Ou eu posso ter a dor de que eu não sou boa o suficiente, tá? Independente do que eu faça, eu posso passar no maior concurso do mundo, né, para ganhar talvez lá o salário mais alto do mundo, e mesmo assim eu chegar no final do dia com a sensação de que, nossa, eu não consigo, nossa, eu não sou boa o suficiente, eu não vou dar conta, né? Então isso é o quê? E aí a gente vai ter várias questões, né? A gente vai ter pensamentos associados, a gente vai ter comportamentos associados, a gente vai ter emoções, reações fisiológicas, então a gente vai ter um conjunto, né? Um combo do que a gente já viu, né, nas aulas 1 e 2 ali, que a gente falou das emoções, que a gente falou também dos pensamentos. Então aqui o excesso ou a falta vão ser basicamente o que vai dizer se a gente vai desenvolver, né, a ativação aí desses esquemas. Como eu falei pra vocês, né, basicamente a descrição, né, dos esquemas iniciais desadaptativos é o quê? São memórias, emoções, sensações corporais, cognições sentidas como verdade.
Eu sinto que eu não sou boa o suficiente. Por mais que eu me esforce, por mais que eu passe no melhor concurso do mundo, por mais que eu ganhe o melhor salário do mundo, por mais que eu cheguei no patamar da minha profissão, eu sinto que eu não sou boa. Eu sinto que eu sou defeituosa. Eu sinto que eu sou uma impostora. Eu sinto, né, sei lá, um sofrimento muito intenso relacionado, né, a essa crença. Esse esquema vai ser relacionado a si mesmo, aos seus relacionamentos, ao mundo e ao futuro, né? É a forma como, de fato, eu processo todas as coisas. Esses esquemas são estruturas que foram desenvolvidas, né, durante a infância e adolescência, quando a gente estava construindo a nossa personalidade, que de alguma forma, naquele momento lá da infância e da adolescência, esse padrão, em algum momento, pode ter sido né, adaptativo, tá? Então, por exemplo, todos os esquemas desadaptativos que estão ativados hoje, eles em algum momento nos protegeram, tá? Então, assim, de algum momento eles passaram a ser desadaptativos, mas, por exemplo, em algum momento ele teve, né, um local ali na nossa vida. Seja se esquivar, seja... Eu falei pra vocês, gente, que no primeiro dia, quando eu falei sobre o meu acidente, eu falei dessa questão da defectividade, né? Eu falei pra vocês que com 9 anos de idade, eu perdi 4 dentes permanentes, né? Meus 4 dentes ali da frente caíram, né? Nesse acidente. Foi muito intenso pra mim, foi muito difícil pra mim elaborar isso quando eu era criança. Com 9 anos, né? Não tinha a cognição que eu tenho hoje, não tinha o cérebro que eu tenho hoje, né? Ou o conhecimento que eu tenho hoje. E aí, o que acontece? Qual que foi meu mecanismo de enfrentar essa minha dificuldade, né? De agora ter que esconder esse segredo, né? Eu tinha que esconder, por quê? Porque se as pessoas soubessem que eu não tinha dente, né? Que eu usava próteses nos meus dentes, as pessoas iam fazer o quê? Iam rir de mim, né? Então as pessoas, elas iam fazer bullying comigo se elas soubessem isso de mim. Então eu tinha que guardar esse segredo. E como que eu guardava esse segredo? Me esquivando das interações sociais, né? Então, por exemplo, quando tinha que dormir na casa dos amigos, eu ia? Eu não ia, né? Eu não ia, por quê? Porque ia chegar um momento que todo mundo ia escovar o dente e eu ia fazer o quê? Né? Eu ia tirar minha prótese para escovar meu dente? O que eu ia fazer? Então, gente... Aqui, a gente vai fazer que o quê? Que, por exemplo, esse isolamento social, que pode ter sido um esquema que desenvolveu em mim, Poliana, pode ter sido saudável ao longo da vida. Por quê? Porque ele me protegeu de críticas, me protegeu de zombarias, me protegeu de ridicularizações, ele me protegeu de bullying na escola, né? Então, ele me protegeu de muita coisa. Só que, por exemplo, em alguns momentos da vida, ele passou a gerar sofrimento, né? Quando de fato eu notei que eu estava sozinha, quando de fato eu notei que daí eu não tinha amigos, ou, né, quando na vida adulta eu passei a perceber que eu não fiz vínculos tão duradouros ao longo da adolescência, ou que eu não mantive essas relações, né? Que eu não estava sempre ali, né? E que eu perdi a oportunidade de desenvolver aquele vínculo ou aquele senso de pertencimento com aquele grupo. E aí hoje eu começo a sentir, nossa, eu sou um peixinho fora d'água. Nossa, eu não tenho ninguém. Nossa, né? Por que tal coisa não foi desse jeito? Ou nossa, né? Como eu sou estranha, esquisita, né? Não tenho nenhum vínculo ao longo da vida. Sempre foi assim? Não. Né? Lá no meu passado foi importante que eu me isolasse para eu me proteger. Sempre a gente vai pensar que o quê? O adaptativo para o desadaptativo, geralmente no adaptativo, por mais que seja um padrão disfuncional, né? O isolamento ele seja disfuncional, naquele momento da minha infância, ele foi adaptativo por quê? Porque ele diminuiu a minha chance de sofrer mais ainda, tá? Aqui, gente, uma coisa muito importante que a gente saiba. O nosso cérebro, ele tem uma coisa que se chama economia de energia. Nós aprendemos algumas coisas e aí a gente coloca essas memórias do que a gente aprende lá na nossa caixinha, né, de memórias inconscientes, né? A gente pode pensar aqui no exemplo, quando você começou a dirigir um carro,
Quando você aprende a dirigir um carro, você faz o quê? Você pensa sobre tudo, né? Eu tenho que trocar marcha, eu tenho que pisar no freio, eu tenho que acelerar agora, eu tenho que dar seta. Depois que você aprende a dirigir um carro, você não fica pensando sobre isso, tá? Então, o que a gente faz? A gente guarda essas memórias inconscientes, né, dentro da gente, e a gente só faz, né? Por isso que às vezes você vai dirigir, nossa, cheguei no destino, nem vi onde que eu tava, né? Por quê? Porque eu fiz automático, né? A gente escova o dente automático, a gente lava a louça automático, a gente faz muitas coisas no automático. Por quê? Porque existe um princípio de guardar energia, né? Por que o cérebro vai ficar guardando essa energia pensando, agora eu tenho que escovar o dente, né, sei lá, do lado direito, agora do outro lado. Não, ele não vai pensar isso, tá? Então, ele vai querer gastar energia em outras coisas mais importantes, né, para se desenvolver. Então, aqui a gente também vai pensar isso, né? O cérebro, ele quer o quê? Economizar energia. E, por exemplo, se eu fosse uma criança que tivesse constantemente, né, me relacionando ali, ou indo em grupos com outras crianças, isso ia aumentar a chance de, sei lá, alguém descobrir que eu não tinha dente, que eu usava uma prótese, né? Ou também ia aumentar a chance ali das pessoas tirarem sarro de mim, né? Se elas fizessem essa descoberta. E aí, o que o meu cérebro ia fazer? Ele ia gastar mais energia, porque ele ia ter que lidar com isso, ele ia ter que lidar com bullying, ele ia ter que lidar com, sei lá, talvez crises emocionais, ele ia ter que lidar com, meu Deus, muita coisa, né? Então, o que ele fez? Vamos se esquivar, né? Vamos se isolar. Então, ninguém vai saber, economizamos energia, tá? Então, basicamente, esse é um dos princípios mais importantes, né, que a gente tem. Muitas vezes a gente vai ver assim, tá, mas por que, né, eu era assim e por que eu sou assim agora? Então, a gente vai verificar que o quê? Hoje, na vida adulta, eu não preciso mais desse padrão de me esquivar. Por quê? Porque hoje eu tenho implantes, né? Hoje eu tenho implantes nos meus dentes. Hoje eu não tenho mais essa questão, né, ali de aparência física, mas o que ocorre? Às vezes a gente vai continuar perpetuando esse esquema. E ele só é um esquema, por quê? Porque ele perpetua, né, e ele se chama esquema desadaptativo porque ele perpetua, gera sofrimento e gera disfuncionalidade. Ele é disfuncional, né? Então a gente vai pensar aqui que existem alguns esquemas desadaptativos que são os mais comuns do superdotado, tá? Eu trouxe aqui para vocês, não trouxe todos, são 18 esquemas iniciais desadaptativos. Na autoterapia a gente trabalha um por um, né? Trabalhando ali todo o lado do passado, como ele foi construído, esse esquema, todos eles foram construídos, tá? Todo mundo tem todos, né? Só que a gente vai ter alguns que estão desativados, né? Não tão inflados ali na parte desadaptativa. Alguns a gente vai ter assim com uma maior predominância, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu um tipo de negligência ou uma pessoa que teve um abuso, né? Ela vai ter, por exemplo, muito mais intenso o esquema de abuso do que de fato uma outra que não sofreu abuso. Mas a outra que não sofreu abuso pode ter sim uma desconfiança, né? Então a gente vai pensar que o quê? Existem o que vai medir se tá disfuncional, se tá ativado ou não, é o quê? A frequência de que ele aparece e a intensidade com que ele aparece, né? O quanto intenso é quando eu sinto essa dor, né? O quanto intenso é quando eu sinto que eu não sou boa o suficiente. O quanto intenso é quando quando eu sinto que eu não sou boa o suficiente. Eu paraliso, não consigo mais fazer nada no meu trabalho, eu viro chorar, eu tenho uma crise de ansiedade. Eu, procrastino daí por sei lá quantos dias aquele projeto. Isso é um sinal de que de fato tá disfuncional. Um dos primeiros esquemas, né, que a gente vai ter ali e vem do que? Do vínculo seguro é a privação emocional. O que é a privação emocional? É a sensação de que eu não tive o que eu precisava emocionalmente de vínculo seguro, tá? Então é a sensação, né, de que a minha necessidade emocional de vínculo seguro, ela não foi atendida, tá? Aqui na privação emocional, eu tive alguém, essa pessoa estava ali, né? Meus pais estavam ali, minha família estava ali, meus cuidadores estavam ali, mas eles não estavam ali pra mim,
Então, geralmente vai ser essa dor. Aqui a gente não tá falando, por exemplo, da dor do abandono. Que na dor do abandono, por mais que seja uma dor que aparece na superdotação, não é uma dor tão comum, né? Mas na dor do abandono, geralmente vai ter a privação de cuidador, né? Aqui na privação emocional, não. A gente tem o cuidador, mas esse cuidador tá fazendo outra coisa, né? Esse cuidador, ele tá hospitalizado porque ele é depressivo, esse cuidador faz abuso de substância psicoativa e tá concentrado, né, no álcool, na droga, e tá nem aí pra essa criança. Esse cuidador tá lá envolvido com o trabalho, ou, né, trabalha fora, e aí passa muito tempo longe, e aí só vem aos finais de semana pra ficar com essa criança, né, ou com essa família. Essa mãe, então, né, diante do pai tá longe, ou uma mãe solteira, que daí tem que trabalhar muito pra, né, trazer a subsistência financeira da família, tá sempre distante, né, não tá sempre ali. Então, assim, essa criança tem a família, tem o cuidador, né, só que, assim, o apoio emocional do que ela precisava nem sempre tava ali para oferecer. E a gente vai perceber que existem 3 formas mais comuns de privação emocional. Quais são elas? Privação de cuidado, quando há ausência de carinho, de atenção, de afeto, né? Quando de fato esse outro está distante, né? Ele está distante, ele não me oferece o que eu preciso nesse quesito de cuidado, e às vezes vai ter até negligência, né? Aqui nesse sentido também. Ausência de empatia, quando há uma ausência de o quê? Sentar para ouvir essa criança, sentar para compreender as necessidades ali dessa criança, né? Para prestar atenção nela, né? Muitas vezes a criança vai fazer comportamentos, às vezes até disruptivos para chamar atenção e ninguém percebe, né? E a ausência de proteção, né? Quando existe o quê? A privação de direcionamento. Olha, filho, né? Como que você resolve esse problema com seu colega? Dessa forma, dessa outra forma. Olha, filho, que aula que você vai querer fazer, né? Olha, filho, sei lá, qualquer coisa de orientação, né? Sobre a vida, sobre, sei lá, né? Questões ali de autocuidado, questões do dia a dia, né? Ou questões de carreira, de educação. Aqui a gente vai ver que o quê? Muitos superdotados se transformam em mini adultos por isso, porque foram privados de algum tipo de cuidado, né? E daí tem que fazer as coisas sozinho, e daí lida com tudo sozinho. De empatia, né? Vai buscar essa empatia, essa escuta lá na professora da escola, na diretora da escola, na faxineira da escola, né? Ou nos livros, nos amigos virtuais, né? Ali no computador. E de proteção, né? Então isso também é muito comum da gente notar. Geralmente o superdotado que tem esse esquema pode sentir que ele sempre oferta aos outros o que eles precisam, mas que nunca recebe isso de volta, né? Eu sempre faço mais e eu nunca sou suprido, né? Eu sempre tô, né? As pessoas sempre estão em falta comigo porque eu nunca recebo ali o que eu dou. É como se houvesse um déficit, né, nessas necessidades emocionais de si para os outros, tá? Então é como se de fato o que eu recebo, e aí é muito comum, né, aqui a gente pensar em relacionamentos abusivos, né? A gente ter ali o recebimento o quê? De migalhas, né? Ou de muito pouco dentro ali dos relacionamentos. Um outro esquema muito comum do superdotado. Gente, se vocês se identificam com a privação emocional, mandem aqui, né, no chat pra gente ir conversando quem se identificou com esse tipo de privação, né? Tenta identificar aí qual é a privação que você foi privado, tá? É de cuidado? É de proteção? É de orientação? Muitas vezes, por exemplo, tem superdotados que se transformam muito inseguros, tipo, ai, não sei se vai dar certo esse projeto, né? Ai, tô pensando ali em trocar de trabalho, mas nossa, não sei se vai dar certo. E se sente inseguro por quê? Porque nunca ninguém sentou e orientou, né? Nunca ninguém sentou e ouviu, nunca ninguém sentou e falou, filho, né? O que você quer pro futuro, né? O que você tá planejando? Olha, esse caminho é assim, esse caminho é assado. Muitos superdotados têm dificuldades em funções executivas, não sabem se organizar, não sabem se planejar, não sabem controlar os impulsos ou, né, ser flexíveis. Por quê? Porque nunca ninguém ensinou.
tá? Não porque eles têm uma disfunção executiva, não porque eles têm uma dupla excepcionalidade, né, ali, que tenha de fato um prejuízo cognitivo, neurológico. Não, muitas vezes é emocional. Ninguém me ensinou como me organizar, ninguém me ensinou como fazer isso, né? Ninguém me orientou. E essa é uma grande demanda, sabe, do público da superdotação adultos, justamente isso, né? Ninguém me orientou, ninguém me ensinou como comunicar minhas necessidades, ninguém me ensinou como dar limites, né? Como falar com o outro, né? Quando o amigo pega o meu estojo e, sei lá, joga no chão e faz piada, minha mãe não me ensinou como lidar com esse conflito, né? Não me deu o quê? Direção, orientação. Então é disso aqui que a gente tá falando, tá? Além disso, um outro esquema muito comum na superdotação é a defectividade e vergonha. Quando eu falei lá pra vocês, né, do exemplo do meu acidente de carro, basicamente andam aqui dois esquemas, tá, gente? Anda a defectividade e vergonha, vou dizer por quê, e anda o isolamento, que a gente vai falar depois. A defectividade e vergonha, o que que ela é? É um sentimento de que eu sou defeituoso, eu sou inadequado, né? Eu tenho vergonha de quem eu sou, por quê? Porque eu sou defeituoso, né? Aqui vai ter também a sensação de que eu sou falho, eu sou insuficiente, eu sou inferior que as outras pessoas, tá? Esse esquema, né, a pessoa vai se sentir então defeituosa, pode ser em aspectos internos, né? Então, por exemplo, aquela criança que ela chora muito, né, porque ela é muito sensível e ela tem ali uma intensidade emocional, né? Quando vem a tristeza, vai muito intensamente. E aí as pessoas começam a falar assim, nossa, você é uma boca aberta, né? Nossa, você é uma chorona, você é uma, sei lá, né? Vão colocando ali um monte de falas que vão, o quê? Fazendo com que ela sinta que, nossa, eu tenho um defeito, né? Por que eu sou assim? Por que eu só choro, né? Por que eu não consigo controlar a minha raiva, né? Por que eu não consigo parar de chorar? Pode ser uma questão interna, né? Ou, por exemplo, aquela criança que ela é muito perceptiva, né, do ambiente social. Então, quando ela chega no ambiente social, ela já percebe alguma coisa e ela já fica brava. E daí as pessoas vão lá e, né, emitem ali e ela quer, por exemplo, resolver aquela situação que ela percebeu que, né, que é inadequada. Aí as pessoas vão lá e falam, nossa, como você é impertinente, nossa, como você é bocudo, né? Isso vai fazendo com que o quê? Com que eu tenha uma sensação de que opa, tem alguma coisa de errado comigo, né? O outro tá me dando o quê? Tá me criticando, tá me dando uma punição, né? Ou, por exemplo, quando a criança lá na escola, eu adoro esse exemplo, né? A criança tá lá na escola, ela ergue a mão super empolgada, tipo, né? O professor tá falando lá uma teoria e ela já tá pensando lá na frente sobre outra teoria que ela mesma tá criando sobre tudo que o professor tá falando e tal, ou ela tá trazendo aquele conhecimento pro dia a dia e querendo, né, complexificar ali a aula do professor com os seus pensamentos criativos e críticos, e aí todo mundo do lado olha e faz, né, dá uma risada, ou vaia essa criança, ou o professor diz assim, nossa, de novo você, vai, fala, né? Então, assim, isso vai demonstrando o quê? Que eu tenho um defeito, tem alguma coisa de errado comigo. Os outros estão mostrando que não gostam do meu comportamento, né? E aí pode ser característica da minha criatividade, pode ser característica do meu pensamento crítico, pode ser característica do lado artístico, dos meus talentos, de qualquer coisa. Ou características físicas, né? Quando realmente, sei lá, né? Eu, por exemplo, no caso que eu fui falando ali pra vocês no início, característica física, né? Perdi um dente permanente da frente, né? Era uma característica física. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu conseguia visualizar isso, né? Por quê? Porque eu sabia que eu tinha, né, aquela questão ali de usar a prótese, então eu via que era prótese. Mas ninguém via que era prótese. Por quê? Porque era perfeito, né? Mas eu só enxergava a prótese quando eu olhava no espelho. Então, por quê? Porque eu enxergava que existia uma falta, existia uma falha, né? Eu sou defeituosa. E aí pode ser porque eu tenho um cabelo desse jeito, porque eu tenho um nariz assim, porque eu tenho uma altura assada, porque eu tenho tal coisa, ou porque eu não tenho tais objetos e pertences que as pessoas da minha escola, os meus amigos têm, ou porque, sei lá, qualquer outra coisa, né?
também podem experimentar ali uma sensibilidade aguçada às críticas e à rejeição, né? Então vão ser muito sensíveis a críticas e geralmente são as críticas que vão gerar essa sensação de defeito, no aspecto interno, né? Nessas características nossas, tá? Esse esquema costuma ser sentido como se a pessoa fosse intrinsecamente defeituosa, como se ela recebesse de elogios fossem falso, né? Se esse elogio que ela recebe não é genuíno, então eu não acredito, né? Mesmo que o outro, né, tá falando, nossa, que linda a sua blusa. Ah, não, eu comprei, foi R$5 essa blusinha que eu comprei, né? Então, assim, eu não acredito que é verdadeiro, né? Isso que a outra pessoa tá falando. E eu acredito que eu não sou merecedora do amor das pessoas. Um outro sentimento muito comum aqui na defectividade é o sentimento de não sentir que é bom o suficiente, tá? Eu sinto que eu sou defeituoso, eu sinto que eu sou inadequado e eu sinto então que eu não sou bom o suficiente também. Então, pensando aí na superdotação, é uma das principais, né, que realmente costumam aparecer nos adultos, né? E aparece desde criancinha e lá na vida adulta é uma das mais doloridas e mais constantes. A defectividade é a que mais aparece o tempo todo, né? Então, por exemplo, quando eu procrastino, nossa, né? Eu tenho um defeito, eu acho que eu tenho alguma coisa de errado comigo, tá? Porque eu procrastinei. Quando eu tô sentindo uma pressão, tem alguma coisa de errado comigo. Quando eu me sinto inseguro para tomar uma decisão, tem algo de errado comigo, né? Quando eu tô lá na frente desenvolvendo meu potencial, tenho vergonha, sinto que eu não sou merecedor, sinto que eu vou, né, de alguma forma falhar, né, que eu tenho que me esforçar muito para não falhar. Depois a gente vai pensar, né, nisso de hipercompensar, né, de fazer o contrário para tampar essa dorzinha que a gente tem. Um outro esquema muito comum também de superdotado adulto é o isolamento social, alienação. Falei já um pouquinho para vocês desse esquema. Aqui no isolamento social a gente vai ter o quê? Uma forte sensação de não pertencer ao mundo, né? Não pertencer a esse grupo, porque se é diferente e não faz parte de grupo nenhum, eu sou estranho, eu sou um peixe fora d'água, eu sou esquisitão, eu sou o nerd, né, da turma, ou eu não me encaixo, eu sou uma pecinha que não me encaixa em nenhum quebra-cabeça. E o superdotado, né, que tem esse esquema, possui a sensação de que pode ser ali um peixe fora d'água, como eu falei anteriormente para vocês. Muitas vezes ele sente que nunca fará parte de nenhum grupo e cronicamente ele sente-se que ele não pertence a nada, né? Então, por isso que é uma dor que se perpetua, né? Com certeza, eu ouço isso de muitos superdotados, né, diariamente, essa dificuldade de se sentir pertencente, ou às vezes, por exemplo, aqui a gente pode ter dois perfis, pode ter aquele perfil mais introvertido, que realmente tem essa questão, né, de dificuldade no senso de pertencimento, e ela aparece, por exemplo, com um comportamento lá na infância de eu era criança que ficava conversando com a faxineira, ficava conversando com a merendeira, com as pessoas, né, com a professora lá na sala durante o intervalo, ficava lendo no intervalo, ficava na biblioteca no intervalo. Então, de fato, vai ter essa sensação, né, de não pertencimento desse comportamento, né, não tinha ninguém ali mesmo. E vai ter o outro lado, né? Se eu sou uma criança mais extrovertida, né? Se eu gosto mais de estar nas interações sociais, às vezes vai ter aquele perfil de que eu sempre estava em grupos, né? Mas eu nunca sentia que eu me encaixava realmente, né? Então, por exemplo, eu sempre tinha uma amiga ou duas amigas, ou eu sempre estava num grupo grande, né? Então, aqui também vai ter perfis. Pode ser que tenha um perfil que, eu tinha uma, duas amigas que a gente era as melhores amigas e sempre foi assim. Na escola eu tinha umas amigas assim, depois na faculdade eu tive amigas assim, hoje no trabalho eu tenho amigas assim, né? E basicamente é assim que eu funciono, mas mesmo assim eu sinto que eu não tenho, né, com quem eu me encaixe, apenas essas pessoas, mas eu precisava, né, sentir outras relações pra, né, me sentir mais pertencente. Ou então, eu, por exemplo, estou em um grande grupo, desde pequenininho, só que eu fico com todos, né? Eu converso com todo mundo, mas não me sinto pertencente a lugar nenhum, né? Atiro pra todo lado, sou amigo dos nerds, sou amigo, né,
dos descolados, sou amigo do povo do esporte, sou amigo do povo das artes, mas, tipo, né, permeio e ando por todos os grupos ali, mas assim, nenhum eu me identifico realmente, tá? Então, pode ser, né, dependendo aí destas circunstâncias que eu falei pra vocês, né? Claro que cada um vai ter a sua dor muito subjetiva, né? Todos esses temas que a gente tá falando aqui, eles trazem dor, eles trazem sofrimento, por isso que eles são esquemas, né? E todos eles vão lutar pra sobreviver, né? E aí, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar com um esquema, e aí a gente começa a cuidar desse esquema, então, por exemplo, aqui, você começou a fazer terapia, né? Ou você começou a se olhar de uma forma mais adequada, mais justa, mais realista, e aí você tá construindo ali uma melhor autoestima, você tá se vendo como uma pessoa, né, que é capaz, que é competente, né, que consegue desenvolver ali os projetos que você faz. O que acontece? O esquema, ele quer sobreviver. Então, quando a gente muitas vezes vai trabalhar um esquema da defectividade e vergonha, e aí, por exemplo, essa pessoa consegue enfrentar, né, os desafios, ela consegue lidar com as crises emocionais, ela consegue gerenciar suas emoções, né? Então, por exemplo, aquelas técnicas que eu falei ontem pra vocês, a gente começa a implementar, né, aquilo no nosso dia. Então, quando eu me sinto defeituoso e eu vejo que eu tô triste ou que eu tô chateado, eu vou lá e acolho minha necessidade, eu vou lá, né, e vejo o que eu tô precisando naquele momento, eu lido com aquele sentimento. O que vai acontecendo? Esse esquema aqui, ele vai fazer o quê? Lutar para sobreviver, né? Então, ele vai aparecer em outro contexto. Ele pode, por exemplo, como ele se enfraqueceu, né, aqui na defectividade, ele pode vir pra cá, né? Então, ele pode, por exemplo, vir pro outro lado. Ah, mas tá vendo, ó, você agora consegue se ver de uma forma diferente, né? Você tá conseguindo lidar melhor com você tá se vendo de uma forma adequada, mas assim, né, você ainda, sei lá, é muito procrastinador. Você ainda é, sei lá, né, um peixe fora d'água. Então, ele pode, né, aumentar, às vezes, a dor de outros esquemas, né? Pode, de fato, ali, a gente ter um caso, né, de ter uma ativação muito intensa de outros esquemas. Por quê? Porque ele vai lutar para sobreviver, né? Ele vai querer sobreviver e, basicamente, esse é a única razão dele existir, né? A única razão dele ser esquema é essa perpetuação, tá? Então, por isso que às vezes a gente fala, nossa, né, eu comecei a terapia com um problema e agora eu tenho, sei lá, 10 problemas. Por quê? Porque de fato isso aconteceu. Você trabalhou, por exemplo, você começou a terapia com o problema do trabalho e daí outras dores, né, talvez ali você foi descobrindo. Ou, por exemplo, você não tinha essas outras dores, mas aí elas foram ativando, talvez com coisas da vida que foram acontecendo, né? Então, geralmente, esse desconforto, ele pode também vir a acontecer. E o último, né? Claro que aqui tem outros, tá, gente? Por exemplo, eu vejo muito comum na superdotação o autossacrifício das próprias necessidades, né? Em detrimento ali, né? Das suas vontades, dos seus desejos, pra, né, fazer algo ao outro, né, o autossacrifício na família, o autossacrifício para as pessoas ali que são importantes, a subjugação, né, também é um esquema muito comum, que é onde o quê? Né, para evitar algum tipo de retaliação ou para evitar algum tipo de abandono ou de punição, eu, né, subjugo o que eu gostaria de fazer ou a minha necessidade, né, para o outro, para, né, não lidar com esse medo da reação que esse outro vai ter, né, se ele souber de fato o meu ponto de vista. Essa também é uma percepção muito comum na superdotação. E claro, né, existem outros, o abandono, como eu falei pra vocês também, é uma dor muito intensa às vezes no superdotado adulto também, né, quando a gente tem ali, sei lá, pais separados, foi cuidado, né, por algum outro cuidador, por tios, por avós, isso também pode vir a desenvolver. Outro esquema também muito comum é o de abuso, né? Como eu falei pra vocês anteriormente. Só que assim, eu vejo que os mais intensos são esses aqui, tá? São esses 4 que realmente são os que mais ocorrem e que mais se ativam, vêm e vão, né? E que mais a gente tem que olhar pra eles.
O último, que, né, basicamente, por mais que ele seja o último, talvez ele seja o que mais gere sofrimento, tá? Os padrões inflexíveis / postura crítica exagerada. O que é esse esquema? É o esquema do perfeccionismo, né? É o esquema do senso de urgência, é o esquema da atenção excessiva aos detalhes, é o esquema do que você tem que fazer perfeito o tempo todo. Aqui há o quê? Uma sensação de que se deve esforçar, né? Fazer muito, se esforçar de uma forma muito grande para atingir os objetivos altamente elevados, né? Tem aqui aquela expectativa realista que a gente falou lá no primeiro dia nos padrões de pensamento. A pessoa costuma se sentir pressionada para atingir esses objetivos, né, que vão ser inatingíveis, né, e vão ser muitas vezes irrealistas, e aí a gente culmina ali junto com o pensamento ambivalente de 8 ou 80, eu faço tudo, não faço nada, né, ou eu passo o dia inteiro fazendo esse trabalho, ou então eu fico procrastinando, né. E aí a gente vai ter um detrimento aqui do lazer, do relaxamento, da saúde, e a pessoa vai focar cada vez mais na sua performance, em aprimorar, né, o seu talento, em aprimorar a sua habilidade. E assim, gente, eu não tô criticando esse aprimoramento da habilidade. Eu sou totalmente, né, consciente de que a gente precisa, né, se esforçar pra gente desenvolver a nossa habilidade, tá? Então, por exemplo, se você rolar lá o meu feed e ver os vídeos da Poliana falando no primeiro vídeo do Instagram que eu publiquei, você vai ver que, meu Deus, né, o quanto eu evoluí. E eu evoluí como? Treinando, né, fazendo. Um dia, outro dia, fazendo mais uma vez, né? Então, isso faz com que o quê? A gente vai se aprimorando, né? Um jogador de futebol, ele não nasce sabendo, ele vai se aprimorando. Um músico, um cientista, né? Ele não chega no doutorado de um dia pra noite. Não, ele passa por processos, né? E isso exige esforço. Só que o que é basicamente aqui a dor? Que a gente vai colocar o detrimento das outras áreas da vida, né? Então a gente vai colocar ali em segundo plano a saúde, né? A minha alimentação. Eu vou ficar hiper focado por, sei lá, 4, 5 horas fazendo aquele trabalho e eu esqueci de tomar água, não tomei um gole de água, eu esqueci de ir no banheiro, né? Eu esqueci que era a hora que eu tinha marcado com o personal e que eu ia malhar, eu esqueci que nesse dia, sei lá, eu tinha combinado comigo mesma que eu ia fazer atividade física, eu esqueci de me alimentar, né? E daí já passou o tempo e agora já perdi a fome, daí eu tô com dor de cabeça. Então aqui a gente vai ver muitos problemas, né, na superdotação. Por exemplo, eu tirei férias para relaxar e aí eu criei um novo projeto e fiquei minhas férias inteiras fazendo esse novo projeto, né, e eu não relaxei. Eu saí do final de semana, né, peguei ali, falei, esse final de semana eu vou relaxar. Só que aí lá no final de semana eu fiquei o tempo todo pensando que eu estava procrastinando, que eu não estava fazendo aquela tarefa e que aquela tarefa vai ficar ali, eu vou ter que fazer ela, e eu fiquei murmurando e, né, tendo o pensamento ali de culpa, de ruminação sobre a procrastinação, e eu não descansei, tá? Então a gente vai ter muitas vezes aqui essa questão do esgotamento também, né? Então a gente vai ter ali muitas questões de saúde que estão influenciadas, né, que estão prejudicadas, saúde física, sono, né, então eu achei que dava conta e fiquei ali mais sei lá, 2 horinhas, né, e quando vi, era 2 horas da manhã e eu tava fazendo o projeto ainda e esqueci que amanhã eu tenho que acordar às 7 horas, né, e no outro dia eu acordo destruído, acordo podre. Então assim, é isso que a gente tá falando aqui. Geralmente vai ter o quê? Vai ter um custo, né, pra essa performance, para eu performar, para eu me esforçar tanto para uma área e se esquecer da outra, eu vou ter um custo, né? E esse custo vai vir em alguma hora, né? Essa conta vai chegar em algum momento e realmente, né, ela vai chegar ali, às vezes num quadro de burnout, às vezes num quadro de sei lá, né, de sobrecarga, de estresse, de irritabilidade, né? Ou às vezes até de doenças psicossomáticas, né? Uma gastrite, porque eu não comi direito, uma compulsão, porque daí eu não comi direito, fiquei em hiperfoco por horas, e aí quando eu fui comer, eu comi muito, né? E comi tudo que tinha na frente. E aí eu desenvolvo uma compulsão alimentar, né? Ou, por exemplo, uma questão ali do álcool, né? Eu tô tão cansado que quando eu chego pra desligar meu cérebro, eu vou lá e bebo uma garrafa, né, de cerveja.
Quando eu vejo, eu não preciso mais de uma garrafa de cerveja, eu tô precisando, sei lá, de 2, de 3. Quando eu vejo, né, quando eu paro pra observar, eu tô precisando de um fardinho, sei lá, de cerveja, né, pra eu conseguir me desconectar e conseguir dormir, né, então conseguir parar esse pensamento. Aí a gente tá falando sim, né, que de fato ali tá tendo um prejuízo no dia a dia nessa dor aqui desse esquema dos padrões inflexíveis e que isso vai impactar no dia a dia, tá? Claro que aqui, gente, esse é um dos padrões que mais um superdotado vai se beneficiar dele, tá? Por quê? Porque é o padrão do perfeccionismo, é o padrão da atenção excessiva aos detalhes, é o padrão, do senso de urgência de fazer o mais rápido possível, é o padrão que vai tentar, assim, caçar